Bom dia, pessoal. Esse conteúdo aí sobre reprodução humana veio na segunda apostila, que é a apostila que está com vocês ainda. Então, eu preparei aqui um slide onde eu vou falar um pouquinho, né, ser breve, né, mas vou falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor, né, masculino, né, e o sistema reprodutor feminino. A gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino e os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino e suas funções, né? A princípio, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o surgimento de um novo ser, de uma nova vida, né? Como que ocorre? Para que aconteça a germinação, a gente precisa de quê? A gente precisa de uma célula reprodutora masculina, né, que seria o espermatozoide, que é o espermatozoide, e uma célula reprodutora feminina, que é o óvulo, né? No momento do ato sexual, quando há um encontro do espermatozoide com o óvulo, né, acontece o que? Acontece a fecundação, que seria a reprodução humana, onde irá formar um novo ser. Então, no sistema reprodutor, né, dizendo aí que o sistema reprodutor feminino e o masculino eles são totalmente diferentes, né, diferencializados. No caso, existem estruturas que produzem os gametas, né, especializado, claro, o gameta masculino no sistema reprodutor masculino e o feminino no sistema reprodutor feminino, né? E que esses gametas, né? Essas estruturas, ou melhor dizendo, elas vão garantir a cópula, ou seja, o ato sexual, onde a gente já acabou de dizer que no ato sexual vai acontecer o que? O gameta masculino, que é o espermatozoide, ele vai ao encontro do gameta feminino, que é o óvulo, e vai ser gerado aí uma nova vida, um novo ser, que será futuramente o, o bebê. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino, né? E alguns órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino ele é composto por pênis, escroto, né? Testículos, epidídimo, ductos diferentes, que são os mesmos canais diferentes, glândula bulbouretral, a próstata, vesículas seminais e uretra. São esses órgãos que a gente vai falar a função aí, um pouquinho de cada um. No sistema reprodutor masculino existem órgãos externos e internos. Externos são aqueles que ficam por fora, que seria o pênis e o saco escrotal, ou seja, a bolsa escrotal, é a mesma coisa. E internamente nós temos os testículos, né, que são dois, o epidídimo, o ducto diferente, canal deferente, o ducto ejaculatório e uretra. Além dessas estruturas, existem as glândulas, que são as glândulas acessórias que a gente mostrou aqui, ó, no início, que é a glândula bulbouretral, a próstata, a vesícula seminal, né? São glândulas que também fazem parte aí do sistema reprodutor masculino e fazem parte aí desses órgãos internos. Aqui, né, uma figura, né, para vocês entenderem melhor o sistema reprodutor masculino. Então, nós temos aqui a numeração, né, não está em sequência, mas vocês poderão observar pela numeração aqui, né, aqui a que órgão pertence a essa numeração. Então, vamos ao número 3, que é o pênis, né, que é um órgão externo. Então, nós temos aqui o pênis, onde eu estou passando o cursor aqui, ó, né? Depois nós temos o número 10, que é a vesícula seminal. A gente vai ver a função de cada um desses órgãos aqui. Então, aqui nós temos, ó, nessa parte aqui, a vesícula seminal. No número 12, nós temos a próstata, né? Aqui nós temos a próstata. Depois eu vou voltar aqui na hora que eu for explicar cada função de cada órgão, de cada vesícula dessa, né, de cada estrutura dessa, né, eu vou voltar aqui nessa figura aqui e vou mostrando para vocês.
No número 13, nós temos a glândula bulbo-uretral ou glândula de Cooper, né? Pode ser chamada dessa forma também. Então, vamos aqui a glândula bulbo-uretral é essa glândulazinha aqui. No número 15, nós temos o canal deferente ou vaso deferente. Aqui, ó, que é esse canalzinho aqui, né? Que é chamado de canal deferente. No número 16, nós temos o epidídimo. Aqui, o que que é o epidídimo? Ó, ele vai ficar sobre o testículo, né? A gente vai ver a funçãozinha dele depois. Número 17, né, é o testículo. Aqui é um lado só, né? O homem, no caso, ele tem 2 testículos. E o número 18 está falando sobre o escroto, que esse escroto é a mesma bolsa escrotal ou saco escrotal. Continuando aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a função de cada órgão desse que a gente falou lá e de cada glândula, né? Então vamos lá. Os testículos, deixa eu só voltar aqui para vocês verem o testículo. Aqui, o testículo é isso aqui, ó. Vamos ver a função dos testículos. São 2, né? E são glândulas sexuais masculinas que produzem os espermatozoides e o hormônio sexual masculino, que é chamado de testosterona. Então, os testículos, eles têm a função, além de produzir os espermatozoides, eles têm a função de produzir também esse hormônio sexual masculino, que é a testosterona. A bolsa escrotal, que é o saco, né, que é chamado também de escroto, é a região onde estão localizados os testículos. Então, para que serve a bolsa escrotal, né? A bolsa escrotal, ela nada mais, nada menos, ela vai servir para guardar ali os testículos, né? Como uma proteção ali para os testículos. Lembrando que a temperatura, né, da bolsa escrotal, ela é cerca de 2 graus Celsius abaixo da temperatura do restante do nosso corpo, né? Para que isso? Por que tem que ser uma temperatura mais baixa do que a temperatura do corpo? Para manter esses espermatozoides ali vivos, né? Depois tem o epidídimo. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem o que é o epidídimo. Aqui o epidídimo aqui, ó. Isso aqui é o epidídimo. O epidídimo, ele fica sobre, né, os testículos. Ele tem um formatozinho de vírgula, não, ou C, e fica sobre os testículos. São formados pela união dos pequenos tubos testiculares. No seu interior, acabam de amadurecer o espermatozoide. Então, qual a função aí do epidídimo? Vai ser o quê? Amadurecer os espermatozoides para que, posteriormente, num ato sexual, esses espermatozoides eles estejam totalmente maduros para que consigam fecundar óvulos, né? E esses espermatozoides permanecem por pelo menos, mais ou menos 3 dias para receberem a cauda e os nutrientes dentro dos canais enrolados do epidídimo. Então, eles ficam mais ou menos cerca de 3 dias ali, se amadurecendo, até serem ejaculados para fora do corpo, né? Ou para fora ou para dentro do corpo da mulher. Aí vamos aí os canais deferentes. Vamos mostrar para vocês aqui o que é o canal deferente, né? Que é esse canal aqui, que é chamado de deferente. E vamos ver a função desses canais, né? Por eles saem de cada epidídimo. Então, se são 2 escrotos, né? São 2 testículos, são 2 epidídimos e também de cada lado vai ter um canal deferente, né? Então, esses canais deferentes, eles vão sair de cada um dos epidídimos, né? E eles se comunicam com a vesícula seminal, que a gente vai falar a função dessa vesícula seminal aí. Entram na próstata e no seu interior desembocam na uretra. Vamos lá, as vesículas seminais que a gente falou, voltando lá para vocês verem o que é a vesícula seminal, né? Vesícula seminal, aqui ó, a vesícula seminal. Vamos ver a função
dessa vesícula seminal. Então, a vesícula seminal, nós vamos fabricar um líquido viscoso, que esse líquido vai servir para proteger os espermatozoides e alimentá-los. E também vai facilitar o seu deslocamento. Então, aí as vesículas seminais vão ter essa função. A próstata, vamos olhar a próstata lá na figura. Então, a próstata, ela aqui, a próstata aqui, vamos ver a função da próstata no sistema reprodutor masculino. A próstata é uma estrutura única, situada perto das vesículas seminais e por debaixo da bexiga. No interior da próstata, os canais deferentes desembocam na uretra. A próstata produz também um líquido que protege, alimenta e facilita a mobilidade dos espermatozoides, que facilita a natação, né? Eles nadam, esses espermatozoides. Então, a próstata vai produzir esse líquido, que além de proteger e alimentar os espermatozoides, vai facilitar também a mobilidade, né? O movimento desses espermatozoides. Vamos aí às glândulas bulbouretrais, né? Que também fazem parte aí do sistema reprodutor masculino. Essas glândulas bulbouretrais, né? Elas estão situadas por baixo da próstata e elas produzem, segregam, né, um pouco de líquido que limpa a uretra, neutralizando esse resíduo da urina. A uretra, né? Ela tem duas funções. Deixa eu só mostrar a vocês aqui o que seria a uretra. Aqui, ó, a uretra, né? A uretra, ela tem duas funções. Que funções são essas? Além de passar pela uretra a urina, né? Vai passar também os espermatozoides, né? Então, essa glândula, ela vai, né, as glândulas bulbouretrais, ela vai fazer uma limpeza nessa uretra, né, que é dizemos aí o canal da urina, para que os espermatozoides passem por ali, né? Então tem todo um funcionamento no sistema reprodutor masculino. Então ela tem sua função, né? Elas vão limpar, né? Elas produzem um líquido que vai limpar a uretra, né, para tirar todo o resíduo do xixi, para que os espermatozoides passem por ali. Aqui a gente já falou, né? E a uretra, que eu falei para vocês, né? Que é o canal onde passa, né? Tem dupla função, onde passa tanto o espermatozoide como os espermatozoides com sêmen, como a urina também, né? O funcionamento é regulado por um pequeno músculo que impede a saída dos dois líquidos ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa está num ato sexual, né? A uretra não vai sair ali xixi e espermatozoide ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque tem um músculo, né? Um pequeno músculo na uretra que vai impedir a saída desses dois produtos ao mesmo tempo. Ou vai sair o espermatozoide, ou no caso, na urina vai sair a urina, né? Em outro caso, vai sair a urina. Aqui uma outra figura, né? Não preciso mostrar para vocês que é baseado naquela primeira figura que eu estou mostrando a vocês aí. Também são os órgãos aí, né? Pênis, testículo, uretra, né? As glândulas que estão próstata, vesícula seminal. Então são aqui o canal deferente que eu falei para vocês, ó, que cada um vai ser ligado lá no epidídimo, tá vendo? Então aqui, ó, de cada lado, né, se tem dois testículos, né, tem um testículo aqui e o outro testículo aqui, também vai ter dois epidídimos, né, e aqui também vai ter dois canais deferentes, né, dos dois lados, certo? Então é a mesma figura que tá lá, só que aqui tá mostrando num corte de frente. Aqui a figura que a gente já viu. Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema genital, sistema reprodutor feminino, né? O sistema reprodutor feminino é composto por vagina, ou vulva, né? Ovários, tubo uterino, útero, né?
A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos aí. Assim como o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino apresentam órgãos internos e externos. Os externos são chamados de vulva, né? E são constituídos por lábios maiores e lábios menores e clitóris. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a vulva, né? É formado pelos lábios menores que protegem a entrada da vagina e da uretra. Aí vocês vão falar assim, professor, você não falou que o uretra aí é um órgão lá do sistema reprodutor masculino? Não. A uretra, no caso, ela faz parte dos dois sistemas reprodutores, né? Tanto masculino quanto feminino. Porém, no sistema reprodutor masculino, ela vai ter dupla função, que é expelir o espermatozoide e expelir a urina. No caso do sistema reprodutor feminino, ela vai ter função única, que vai ser somente para expelir aí a urina. Então, no caso, a vulva, né, que é a parte de fora ó, da vagina, tem os lábios menores, os lábios maiores, que circundam os menores e o clitóris, que está localizado acima dos lábios menores. O clitóris é formado por tecido erétil e também recebe sangue no momento da excitação sexual. É um dos pontos mais sensíveis da mulher. Contém lábios grandes e pequenos, né, que a gente já falou, de cada lado da abertura. Porém, internamente, duas glândulas denominadas glândulas de Bartholin, que secretam um muco lubrificante, que vai lubrificar aí a vulva. Aí nós temos os ovários, ó. Isso aqui são os ovários, né? De cada lado tem um ovário, onde eles são chamados de gônadas femininas, onde são produzidos os ovócitos, né? Ovinhos, né? Vamos dizer assim, são produzidos ovinhos aqui, mas não é ovinhos não, é só ovócitos, só para vocês entenderem melhor. É nos ovários também que são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona, né? As mulheres apresentam 2 ovários, um de cada lado. Então, além de produzir os ovócitos, ele vai produzir os hormônios também, hormônios sexuais, que são estrogênio e progesterona. Aí vocês vão falar assim, professora, mas a senhora falou lá atrás que progesterona é um hormônio produzido pelo sistema reprodutor masculino. Mas nesse caso aqui, nós mulheres, né, a gente produz os 2 hormônios, que é a progesterona e o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então nós temos o hormônio feminino e um pouco da produção do hormônio masculino também. As tubas uterinas, né? Eu vou sempre voltar lá na figura para mostrar a vocês. Tubas uterinas são 2 ductos que unem o ovário ao útero. Então aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Então aqui nós temos as tubas uterinas. As tubas uterinas, elas vão unir o ovário, né, ó, ao útero. O útero é um órgão muscular em forma de pera, onde o bebê se desenvolve. Aqui, ó. É aqui. Isso aqui é chamado de útero. Aqui são os ovários, aqui é a tuba uterina e aqui o útero, né? Aqui que vai se desenvolver o bebê, certo? Ele é revestido, no caso, o útero, é revestido internamente por um tecido vascularizado, rico em glândulas, que é chamado de endométrio, né? Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a menstruação, né? Que a menstruação, ela representa o início da vida fértil da menina, da mulher, né? Um período em que ela atinge a sua maturidade e já pode engravidar, né? Se tiver o ato sexual após desde que a moça tiver a primeira menstruação, né? Lá no seu período fértil, ela poderá sim engravidar.
Ela corresponde, portanto, à eliminação pelo corpo feminino na menstruação do material resultante da descamação da mucosa uterina e do sangue resultante do rompimento dos vasos sanguíneos. Deixa eu só voltar aqui para mostrar a vocês. No caso aqui, o que acontece, né, para que ocorra a menstruação? Todo mês o útero ele vai se preparar, né, uma camada, né, aqui no endométrio, ó, no endométrio, que é essa parte aqui, né, na parede do útero. Então todo mês o útero ele vai se preparar, né, para receber o bebê. Uma vez que acontecendo a fecundação, o óvulo, né, ele vai sair por aqui, né, ou de um lado ou do outro, e aqui, ó, vão entrar os espermatozoides. Então, onde é que vai acontecer a fecundação, ou seja, a união de um espermatozoide com o óvulo para que ocorra uma nova vida? Vai acontecer aqui, ó, na tuba uterina, né? Ou de um lado ou do outro. Então, aconteceu o encontro do óvulo. Deixa eu só voltar aqui. Aconteceu o encontro do óvulo com o espermatozoide, vai acontecer a fecundação. E aí o embrião vai vir aqui para o útero para se desenvolver. Não aconteceu o ato sexual, não aconteceu a união do espermatozoide com o óvulo, né? Aí o que vai acontecer? Essa parede do útero, que é o endométrio, ela vai se descamar e todo aquele sangue que foi juntado aqui na parede do útero para nutrir o embrião, o possível embrião, esse sangue ele vai ser liberado em forma de menstruação. Então, por que a mulher ela menstrua todo mês? Porque todo mês o útero ele vai se preparar para receber o embrião. Não recebeu o embrião, né? Isso tudo vai se desfazer. Então, esse sangue vai ser liberado para fora do corpo. Tudo bem? A menstruação ela ocorre quando não há fecundação do óvulo, que a gente acabou de falar, né? Um ciclo menstrual é num período mais ou menos dura em média de 28 em 28 dias, mas pode ser mais curto, mais longo, isso depende de cada um, né? E a primeira menstruação ela se chama menarca, né? E na maioria das vezes ocorre entre os 12 e os 13 anos, às vezes mais, às vezes tem meninas que até menstruam antes, com 10, 11 anos, isso acontece, né? E por volta dos 50 anos mais ou menos, essa fase é chamada de menopausa, né? Quando os óvulos eles se esgotam, se cessam e cessam também a menstruação. E aí a pessoa não é fértil mais, não tem perigo mais de engravidar. Fecundação, né, que a gente já até falou um pouquinho lá atrás, que no ato sexual os espermatozoides vão se deslocar pela vagina até a tuba uterina, né, e vão ser impulsionados, né, vão ser levados pelos flagelos e auxiliados por contrações da musculatura lisa da parede do útero, né, e da tuba uterina. Então, quando acontece esses espermatozoides chegarem até o óvulo, né, na tuba uterina vai acontecer aí a fecundação. Lembrando que normalmente são milhares de espermatozoides, né, que vão entrar aí pela vagina, mas normalmente um único espermatozoide vai chegar até o óvulo e fecundá-lo. Às vezes ocorre o caso de mais de um, que seriam gêmeos, né? E não seria o caso de eu falar aqui agora. Métodos contraceptivos, né? Que são métodos anticoncepcionais, né? Lembrando que alguns deles, né? São métodos contraceptivos, mas que não defendem a pessoa contra DSTs, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis, né? Nós temos aqui o preservativo feminino, o preservativo masculino, e esse sim, além de evitar a gravidez, vai evitar também uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível. Os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais são as principais ferramentas para evitar a gravidez, sendo utilizados muitas vezes por casais que querem fazer o planejamento familiar.
Os métodos contraceptivos mais comuns podem ser divididos em 5 categorias, que são os métodos de barreiras hormonais, os comportamentais, aliás, voltando aqui, são os métodos de barreiras, os hormonais, os comportamentais, os intrauterinos e os cirúrgicos. Vamos rapidamente falar um pouquinho sobre cada um aqui. Os de barreiras, eles agem impedindo o encontro dos gametas, ou seja, do espermatozoide com o óvulo, né? Os preservativos de uso feminino e de masculino, a camisinha, por exemplo, o diafragma, são métodos de barreira, né? Então, eles impedem aí que o espermatozoide chegue até o óvulo e aconteça a fecundação. Os métodos hormonais, né, inibem a ovulação, né? E depende da utilização de substâncias sintéticas similares aos hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Entre os métodos hormonais nós temos a pílula, que é muito usada, né? E existem também alguns injetáveis, né? Que são injeções que as pessoas tomam, que duram um mês. E também um adesivo que cola na pele e que também funciona aí como um anticoncepcional. E existe também um anel intravaginal, né? Que também é um tipo de anticoncepcional. Os métodos comportamentais, que são não muito eficazes, né? Que seriam o método da tabelinha e do coito interrompido. Da tabelinha, você tem que saber muito bem, eu nem coloquei aqui não, porque ele é meio extenso para explicar, né? O seu período, vai ter que saber muito bem o período fértil para não ter relações sexuais naquele período fértil ali, para que não engravida. E o coito interrompido, que seria a ejaculação fora do corpo da mulher. Aqui nós temos os métodos cirúrgicos, né? No caso, no sistema reprodutor feminino, que é a laqueadura, onde vai cortar lá a túbula uterina, não deixando que os espermatozoides cheguem, né? Aqui nós temos os espermatozoides, não deixando que ele chegue até o óvulo, né? Então vai ter um corte, né? Onde vai impedir que eles cheguem, eles se juntem, né? Eles impedir a união do espermatozoide com o óvulo, então não vai haver fecundação. Então são métodos anticoncepcionais, mas são métodos cirúrgicos. E a vasectomia, que é feita no homem, que também é um método cirúrgico, onde vai cortar, né, lá o canal deferente, impedindo que os espermatozoides produzidos lá nos testículos, né, eles cheguem até a vagina, né? No caso, eles seriam lançados aqui para fora do pênis, né? No caso, dentro da vagina. Então, vai ter o ato sexual normal, só que os espermatozoides eles não vão passar aqui pelo canal deferente e sair aqui pela uretra e chegar a fecundar um óvulo. Então, esses são os métodos contraceptivos.